Caros irmãos, boa noite. Que Deus possa abençoar a vida dos amados irmãos e amigos, irmãos da nossa amada Igreja Batista em Brunelas. Que Deus possa sustentar, que Deus possa continuar guardando e orientando nessa jornada, nessa dificuldade que temos passado de não podermos nos encontrar como deveria. Mas permanecemos firmes no Senhor e continuaremos orando. Logo esse período tenebroso irá passar. Nessa noite nós iremos estudar os Salmos 41. Como os irmãos sabem, eu tenho feito alguns estudos à parte. Nesse período nós temos ficado em casa, nós temos estudado os Salmos 41, o bloco de Salmos, dos Salmos 40 até os Salmos 49, nós temos estudado esses Salmos e temos feito alguns estudos, alguns sermões, algumas mensagens para nós compartilharmos em breve também presencialmente. E hoje vamos estudar os Salmos 41. Eu estipulei um tema subjetivo, mas um tema que eu acho que se enquadra com perfeição nesses salmos. O tema dessa mensagem, dessa noite, é o Deus que cuida dos seus. Salmos 41, nós vamos estar lendo os versos de 1 até o verso 13, mas deixa eu falar algumas curiosidades sobre esses salmos para a gente entendermos ele melhor. Se nós entendemos o contexto desses salmos, nós conseguiremos alcançar o objetivo proposto na mensagem de hoje, no estudo de hoje. O Salmos 41, ele se encontra dentro de um contexto onde, devido ao pecado de Davi com Betseba, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, quando ele adultera com Betseba, e logo em seguida ele manda matar o seu esposo Urias, manda ele ficar à frente de uma forte batalha, e aí ele acaba morrendo. E logo depois disso aí acontecer, no capítulo 12 de 2 Samuel mesmo, Deus ele vem pela pessoa de Natã, o profeta Natã, por boca do profeta Natã, e repreende Davi e avisa Davi, mostra que devido ao seu pecado, devido a esses erros que ele cometeu e tentou ocultar esses erros, esses pecados, o texto diz no capítulo 12 que a espada do Senhor nunca mais iria se afastar da sua casa. A sua casa de paz, sua casa de tranquilidade, o seu reinado tranquilo, que estava naquele período, iria se transformar numa batalha terrível. A vida de Davi, o seu reino, a sua família, se transformou em um campo de batalha terrível. E isso aconteceu. Isso porque, meus amados irmãos, Deus ele perdoa os nossos pecados. Algumas pessoas confundem essas questões. Se Deus perdoa, por que eu tenho que passar por tudo isso? Se eu sou perdoado por Deus, por que eu passo por tais aflições? Deus me perdoa, por qual motivo tudo isso tem acontecido comigo? Sim, Deus perdoa, é certo que Ele perdoa os nossos pecados, mas também também como é certo que devido aos nossos pecados, devido aos nossos erros, devido às nossas falhas, nós também teremos que suportar as consequências desses nossos atos, desses nossos pecados. E tudo que aconteceu dentro da família de Davi, dentro do rei de Davi, na vida de Davi, foi consequência dos seus atos, consequência do seu pecado, porque Davi não era uma pessoa qualquer, Davi era um rei do povo de Deus. Davi foi chamado por Deus, selado por Deus, escolhido por Deus. Então as consequências eram muito trágicas. Assim estava Davi, nesse período, suportando, passando pelas consequências, passando pelas lutas, passando pelas
o resultado de todos os seus erros, dos seus atos. Diante disso, Davi se encontrava debilitado, Davi se encontrava fraco, Davi se encontrava enfermo nesse momento, devido a essas consequências. Por qual motivo? No capítulo 13, olha a miséria que aconteceu devido a esse erro de Davi. No capítulo 13, a sua filha Tamar, ela é violentada, ela é estuprada pelo filho de Davi, também Aminon. Aminon estupra Tamar, filho de Davi, estupra sua irmã. No capítulo 13 mesmo, do versículo 23 até o versículo 28, nós vemos um outro filho de Davi entrar em ação, Absalão. Absalão arma toda uma emboscada, arma a estratégia para matar Aminon, e assim acontece. E a família de Davi entra em erupção, vamos dizer, entra numa fase destrutiva cada vez mais. Davi ainda mais fragilidade fica. Devido a essa fragilidade, Aminon, no capítulo 14, no capítulo 13 ainda, ele foge distante de Davi. No capítulo 14, Davi ele manda chamar de volta a Aminon. E Aminon, vendo a fragilidade de seu pai, vendo que ela estava governando bem o reino como deveria governar devido a tudo isso que estava passando, Aminon começa a armar uma cilada, armar uma estratégia para tomar o reino de seu pai, Davi. No capítulo 15, verso 1 até o verso 6, nós podemos ver que Aminon ele vai para a porta da cidade e as pessoas iam para ter uma audiência com o rei Davi, e Aminon entrava na frente e ali fazia a sua campanha política, fazia o seu merchan, para assim alcançar aquele objetivo de ser rei. E assim acontece. Aminon se torna rei, persegue Davi ainda mais, Davi foge do seu filho. O contexto desses salmos é esse contexto que Davi escreve esse salmo, devido a uma perseguição, devido às lutas, às tramanhas, às artimanhas que seus inimigos faziam contra ele. Uma outra curiosidade, meus amados e meus irmãos, para nós entendermos melhor, nós sabemos que Davi é um tipo que aponta, nós falamos na teologia, um tipo de Cristo, que aponta a um antítipo maior, ou seja, a pessoa de Davi aponta diretamente para Jesus Cristo. Ele é um tipo que aponta a um tipo maior, ou seja, Cristo Jesus. Logo, esses salmos que nós vamos estudar nessa noite é um salmos messiânico, que contém características messiânicas que vão nos orientar, que vão nos confortar. Esse salmo é um salmo que, com essas características messiânicas, vão nos confortar, vão nos orientar quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, como nós estamos passando hoje, no contexto que nós vivemos. Esse salmo serve como alento, como um conforto para as nossas almas, assim como servirá, né, para também nós valorizarmos, nós avaliarmos nossa vida espiritual. Esse Salmo 41, ele nos conforta, mas ao mesmo tempo ele me leva a avaliar como anda a minha vida espiritual. Mas para isso, precisamos ver alguns pontos desse Deus que cuida dos seus. Precisamos ver alguns pontos com relação à nossa vida. Salmos 41 diz bem assim a palavra do nosso Deus. Eu estou com duas versões, eu estou com a NVI de um lado e estou com a MacArthur, versão MacArthur do outro. Alguns pontos eu vou ter que olhar na outra versão para a gente compreender melhor. A NVI diz bem assim, eu vou estar lendo todo o texto nela. Como é feliz aquele que se interessa pelos pobres. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra, e não o entrará ao
e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor sustentará em seu leito de enfermidade no dia da doença, e restaurará a sua vida. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito: quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnia e depois as espalhas por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, até o melhor amigo em quem eu confiava e que compartilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustém e me põe na tua presença para sempre. Verso 13 diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua palavra que foi lida, que Deus oriente os nossos corações nesse momento, nessa meditação. Algumas coisas, alguns pontos, o Deus que cuida dos seus. Vimos todo o contexto que nós estávamos passando. Esse é um salmo, meus amados irmãos, podemos dizer também, é um salmo de oração, onde Davi clama a Deus, mas também ele destaca algumas características dele, características que ele fazia, características dos seus inimigos, características também do seu Deus que cuida dele, que cuidou dele. Algumas questões que precisamos ver. Na verdade, eu destaquei 3 questões, 3 pontos que precisamos avaliar. A primeira delas, o primeiro ponto, o Deus que cuida dos seus, mas para as nossas vidas, como nossas vidas, nós precisamos entender e precisamos responder essa pergunta muito importante. Como temos vivido? Como você tem vivido? Qual tem sido as suas práticas? Como você tem caminhado? Davi sabia como ele caminhava. Davi sabia como era o viver diário dele. Davi sabia como era o entorno dele. Davi sabia qual era a ação, uma ação verdadeira como um filho de Deus. Davi sabia disso. Mas eu pergunto para nós, eu pergunto para você, eu pergunto para mim, é a pergunta que eu tenho que me responder: como eu tenho vivido? Como nós temos vivido? Essa é uma pergunta que temos que saber responder. E isso porque, meus amados irmãos, como eu falei, Davi sabia responder essa pergunta, pois sabia como ele viveu. Davi sabia qual foi a sua jornada, como foi a sua caminhada. Antes de querermos as doces promessas de Deus, precisamos fazer uma análise profunda e sincera do nosso coração. Diz um teólogo chamado William Isby. Antes de eu alcançar, o Isby ele fala bem assim: antes de eu querer alcançar as doces promessas de Deus, eu preciso fazer uma apurada análise do meu coração. Queremos muitas das promessas de Deus, mas esquecemos que precisamos fazer essa análise. Davi sabia disso, Davi fazia isso. Davi sabia disso, meus amados irmãos. Ele foi misericordioso. Olha só o que fala no verso 1. Como é feliz quem se interessa pelos pobres. Davi foi misericordioso com Saul, se os irmãos olhar a história. Davi foi misericordioso. Davi recompensou os familiares de Saul, como é o neto dele, Mefibosete, distante, aleijado. Davi ficou sabendo, mandou buscar ele. Davi foi misericordioso. Davi sabia do seu proceder. Fazendo aquilo, Davi ele fez aquilo que Jesus, lá no Sermão do Monte,
Mateus capítulo 5 ele fala para nós. Mateus capítulo 5, verso 7, meus amados. E eu vou ler o texto aqui na versão NVI. Jesus ensinando no Sermão do Monte. Ele fala bem assim. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, versículo 7. Diz bem assim a palavra de Deus: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Se eu quero misericórdia, eu tenho que alcançar, eu tenho que fazer misericórdia. Davi sabia disso. Davi fez aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, versículo 7 e Lucas capítulo 6, versículo 37. E ele fala no verso: como é feliz, bem-aventurado, muito mais feliz, muito mais alegre. Ele fala aqui da minha versão NVI também assim, que se interessa pelos pobres. Na versão MacArthur, também assim, que acode aos necessitados. Ou seja, que se preocupa com os necessitados, que se preocupa com os pobres. Assim vivemos e fazemos. Assim vivemos e fazemos Deus. Assim vivemos, meus amados irmãos, e fazemos e busquemos a Deus para que Ele venha nos socorrer e nos ajudar. Pois se assim vivemos, reacertando a fala, pois se assim vivemos e fazemos esses atos, meus amados, Deus nos socorrerá, nos ajudará com certeza. O final do verso 2, meus amados irmãos, tem um lado muito bonito. Ele fala assim no verso 2, o Senhor, no finalzinho, no comecinho do verso 2, o Senhor protegerá e preservará a sua vida. Ele será feliz. Por qual motivo? Ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele olha as necessidades do pobre, ele tem misericórdia dos pobres, ele olha, ele acode às necessidades, e ele é feliz nesse momento. E ele é sustentado nesse momento. O verso final fala: e não entregará aos desejos dos seus inimigos. Vivemos como servos de Deus, mesmo sabendo, meus amados irmãos, que somos pecadores, mas somos pecadores amados por Deus. Isso não quer dizer, o finalzinho do verso 2, meus amados irmãos, como diz, e Ele não nos entregará aos desejos do inimigo, não significa que nós não iremos passar por lutas, não é isso. Não significa que nós não iremos sofrer, que nós não iremos passar por dificuldades, não é isso. Significa que Deus, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos acudir mesmo diante de problemas, diante de sofrer. Davi sabia disso, por isso que ele escreve dessa forma: não entregará aos desejos dos seus inimigos, que é a destruição completa. A nossa vida está guardada em Deus. Como eu li no começo, vivemos como servos de Deus, mesmo sabendo que somos pecadores, mas somos pecadores amados por Deus. Martinho Lutero, sobre esse termo, ele fala o seguinte: os pecadores são belos por serem amados, não são amados por serem belos. O que isso significa para nós? Tem pessoas que confundem: eu sou amado por Deus porque eu sou precioso. Não, meus amados, nós não temos beleza nenhuma, nós não temos preciosidade nenhuma. Aqueles que creem dessa forma, creem da forma distorcida. Davi sabia disso. Davi sabia disso. Os homens de Deus sabiam que não tinha valor nenhum, pois falavam muito bem: pó eu sou, trapo de imundícia nós somos. Por nós mesmos não temos beleza nenhuma. Não temos beleza nenhuma, valor nenhum. Mas no amor de Deus, que é derramado por nós, pecadores, muda por completo a nossa história. Muda por completo a nossa história. Por isso que ele fala: o Senhor sustentará em seu leito de enfermidade. O Senhor sustentará em seu leito de enfermidade, e das doenças o restaurará. Ou seja, eu, mesmo enfermo, mesmo nas minhas doenças, mesmo nas minhas enfermidades, nas minhas lutas, não quer dizer que Deus ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos sustentar. É isso que eu quero dizer. Beleza nenhuma nós temos, somos pecadores e falhos, mas o amor de Deus muda por completo a nossa história, muda por completo nossa forma de viver, nossa forma de agir. O amor de Deus transforma o nosso coração. É isso que fala.
Como temos vivido? É essa a resposta que nós temos que responder primeiramente. Como temos vivido? A segunda coisa, meus amados, eu quero chamar a sua atenção, é que o Deus que cuida dos seus. A segunda coisa que temos que lembrar sempre, temos que permanecer firmes, mesmo estando cercado pelos nossos inimigos. Permanecemos firmes no Senhor. Como fazemos isso? Se olhamos para um lado, vemos inimigos a nos perseguir. Se olhamos para um lado, olhamos ciladas, vemos ciladas, emboscadas, falsidades, intrigas, invejas. Ao olhar do sistema mudando, ao olhar do mundo, isso é loucura. E para alguns, é até burrice. Ainda bem, meus amados irmãos, ainda bem que Deus chama os loucos para confundir os sãos. Ainda bem que Deus chama os incultos para confundir os sábios. Aos olhos do mundo é loucura, ainda bem, pois somos loucos mesmo, porque Deus nos chama, Deus chama os loucos para confundir os sábios. Aos olhos do mundo é burrice, ainda bem, pois Deus chama os incultos para confundir os sábios. Davi fez, no verso 4, 2 pedidos a Deus. O verso 4, meus amados irmãos, e esse segundo ponto, o primeiro ponto é uma pergunta, como temos vivido. O segundo ponto, que temos está baseado no versículo 4 até versículo 9, temos que permanecer firme, mesmo diante dos nossos cercados pelos nossos inimigos. Está no verso 4 até o verso 9. No verso 4, Davi fala bem assim: eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. O verso 4, meus amados irmãos, Davi faz 2 pedidos a Deus. Primeiro, ele pede misericórdia. E segundo, ele pede cura. Misericórdia por qual motivo? Davi, ao pecar, Davi sabe que o seu pecado agride e fere primeiramente a Deus. Como ele escreveu no Salmo 51, pequei, Senhor, contra ti somente pequei. Davi sabe, Davi era rei, Davi era pai, Davi era amigo, Davi era companheiro, Davi era marido. Davi pecou contra todos esses pontos, mas Davi sabia que seu pecado agrediu, feriu primeiramente a Deus. Por isso que ele pede misericórdia a Deus. Cura-me. Davi faz essas 2 ações. Sabe qual é o motivo? Porque ele foi misericordioso. Ele sabia que ele recebeu o perdão de Deus. Mas também ele sabia como foi o seu proceder, o seu agir. Ele foi misericordioso com Davi. Por esse motivo que ele pediu misericórdia a Deus. Não só para Saul, mas para outros também que o cercaram. Assim também como Absalão. Davi levou curas aos enfermos, aos necessitados. Por esse motivo ele pede misericórdia e cura. Pois ele sabia que o pecado dele agredia primeiramente a Deus. Mas assim como ele foi misericordioso, Deus também seria misericordioso com ele. Não era uma troca de favores, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso em nenhum momento, mas o nosso proceder, o nosso caminhar, meus amados irmãos, vai nortear a nossa vida, a nossa oração. Davi foi misericordioso, Davi levou cura, por esse motivo ele pede misericórdia e cura. A grande questão é como podemos pedir algo a Deus se não vivemos, se não praticamos. Senão, como podemos pedir algo a Deus se não vivemos tal petição? É preciso viver, meus amados irmãos, precisamos viver para depois pedir. Precisamos aprender para depois ensinar. Precisamos ouvir para depois aprendermos também. Tem uma frase de um pastor amigo meu, chamado pastor Antônio Xavier. Ele usa muito essa frase e eu nunca esqueci essa frase. Ele fala o seguinte: ninguém pode dar o que não tem. É uma frase muito verdadeira. Ninguém pode dar o que não tem. Se eu não tenho verdade, como eu posso falar a verdade? Se eu não sei o caminho, como eu posso ensinar o caminho?
Se eu não sou misericordioso, como eu posso pedir misericórdia? Se eu não sei levar cura, como eu posso pedir cura? Se eu não busco a santificação, como eu posso falar sobre santificação? Se eu não passo por batalhas, por lutas, como eu posso falar em me defender? Davi sabia viver. Davi sabia que todos esses termos ele tinha experiência. Davi tinha, por isso ele falava. Davi vivia, por isso ele testificava. Nos versos 5 ao verso 8, relata aí, é um relato explícito de como os inimigos de Davi agiram, de como eles foram traiçoeiros. Eles iam visitar Davi, olhavam, conversavam, davam sorrisos falsos para Davi. E tais atos, tal relato tão explícito de Davi, dos inimigos de Davi, é um relato explícito dos inimigos atuais que nós enfrentamos, com falsidades, com lascívias, com enganos. Passam anos, eras, mas as formas são as mesmas. Davi sabia disso. Agora o verso 9 chama muito a nossa atenção. O verso 9, meus amados irmãos, diz bem assim a palavra de Deus, no verso 9. Ele fala bem assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que compartilhava do meu pão, voltou-se contra mim. A versão MacArthur fala bem assim: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi com certeza está falando de Joabe. Davi com certeza aqui está falando do seu amigo, do seu companheiro, aquele que era aquele conciliador dele, aquele que ouvia a sua conversa, aquele que estava sempre de prontidão para ouvir o seu clamor, a sua súplica, as suas dores. Era aquele homem que aconselhava a Davi. E é interessante que a versão MacArthur, ele fala bem assim: ele contra mim levantou-se o calcanhar. É um termo usado para aquele que se lança de forma falsosa, com falsidade, buscando a derrota do outro, buscando um meio para se lançar contra ele. Esse era o termo que ele usa, um amigo íntimo. No termo hebraico, meus amados irmãos, esse termo que diz, né, meu próprio amigo íntimo, uma outra versão diz meu próprio amigo íntimo. No termo hebraico, essa frase significa o homem da minha paz, o homem que me dava paz, o homem que com seus conselhos me orientava no caminho da paz, o homem que me trazia paz mesmo estando eu em guerras, o homem que com as suas falas me trazia segurança e tranquilidade e paz e conforto para mim. O termo hebraico é bem claro, o homem da minha paz. Davi fala, esse homem da minha paz levantou-se o calcanhar falsosamente contra mim. Alguns teólogos jogam esse texto lá para Gênesis capítulo 3, quando Deus fala que a serpente ferirá o calcanhar do filho do homem ali. Eu não posso alegar que esse texto seja lá, mas é algo a se pensar. É algo a se pensar. Mas aqui, o levantar do calcanhar é um termo falsoso, é um termo de agiu com falsidade, com intriga, agiu com tramóia. O homem da paz. E que nos chama mais a atenção que o nosso Senhor Jesus Cristo usou esse mesmo termo para falar-se de Judas na ceia que o Senhor estava tomando. Em João capítulo 13, versículo 18, versículo 19, Jesus usa esse mesmo termo para com Judas.
meu melhor amigo me traiu. Às vezes, meus amados irmãos, os nossos inimigos não estão tão longe de nós, tão próximos de nós. Comem da nossa mesa muitas vezes. Aqueles que estão nos rodeando, aqueles que estão junto de nós, muitas vezes aqueles que nos bajulam, destilam-se dos seus lábios perversidade e falsidade. Davi sabia quais eram os seus inimigos. Davi sabia que em volta dele havia traidores, assim como Jesus também sabia. Jesus ia passando pelas multidões e ele sabia que no meio daquela multidão que o cercava, como diz Marcos capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 12, na cura do paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 3 até o versículo 17, quando ele vai lá chamar Levi. Os inimigos estavam em sua volta, tramando, no capítulo 2, verso 15 de Marcos, verso 16, está lá bem assim: e os fariseus e mestres da lei cochicharam com seus discípulos a respeito do que Jesus comia e bebia com os seus. Jesus sabia, vivia em torno, que tinha inimigos em torno dos seus. Os inimigos muitas vezes não estão longe, estão perto. Mas permanecemos firmes, olhando para Jesus, olhando para Deus. E a terceira e última coisa: Deus sempre cuida dos seus. Está no verso 10 ao verso 12. Deus sempre cuida dos seus. A primeira pergunta, o primeiro ponto nós vimos: como anda a nossa vida? Como anda a nossa caminhada, a nossa vida? Como temos andado? Essa é a primeira pergunta. Como temos vivido? E a segunda pergunta que eu fiz, o segundo ponto nós falamos: nós podemos viver, permanecemos firmes, mesmo estando cercados dos nossos inimigos. E a terceira coisa, meus amados irmãos, que vamos ver nesses salmos, lindo demais: Deus sempre cuida dos seus. Por mais lutas que passamos, Deus sempre cuida dos seus. Por mais perseguições, armadilhas que temos passado ou que vamos passar, lembre-se disso: Deus sempre cuida dos seus. E se a dor, a agonia, o desespero, a insegurança e até mesmo a morte nos alcançar, não tem problema, pois Deus cuidou, cuida e cuidará dos seus. Meus amados irmãos, não importa o tempo do verbo, se é passado, se é presente, se é pretérito, perfeito ou imperfeito, não importa o tempo do verbo, Deus é dono de todos os tempos, passado, presente, futuro, todo. Ele é dono, por esse motivo ele cuidou, cuida e cuidará e cuidará e cuidará dos seus eternamente. Meus amados irmãos, Davi sabia disso. É por esse motivo que Davi pede no verso 10 duas coisas, né? Ele fala bem assim no verso 10, a versão MacArthur: tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo o merecer. A versão NVI, ela fala da seguinte forma, esse verso 10: tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhes retribua. Davi pede misericórdia porque sabia que pecou. Davi sabia que tinha pecado contra Deus diretamente. Davi sabia que seu pecado feriu, machucou, angustiou, vamos dizer, uma força de expressão, angustiou a Deus. Por isso ele pede misericórdia, ele pede perdão. Ele pede duas coisas, meus amados irmãos: ele pede perdão e ele pede renovo de forças. Davi pede: me perdoa, Senhor, e renova as minhas forças para me levantar e ir contra os meus inimigos. Mas, pastor Ederson, Davi, você está falando que Deus levantou Davi para ir contra os inimigos? Sim, meus amados irmãos, é verdade. Davi era rei. Como rei, Davi não poderia deixar impune tais atos de falsidade,
de complô, de intriga. Não poderia deixar como homem, ele poderia, mas como rei que ele era, não poderia. Então Davi pede força, pede misericórdia, perdão pelos seus pecados que ele cometeu, mas ele pede força, renova as minhas forças para ir contra eles. O verso 11, Davi sabe, meus amados irmãos, que mesmo ele sendo pecador, falho, Deus ainda assim quer o bem dele. Deus ainda assim queria cuidar de Davi. Davi sabia, por isso que ele fala no verso 11 para nós, por isso que ele fala: sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfará sobre mim. Davi sabia que Deus queria o bem dele, e é por esse motivo que ele pede, pois Davi sabia que Deus queria o bem dele. Davi sabia que ele era o seu escolhido, era o filho dele, era o ungido dele, e contra ele os seus inimigos não iam triunfar, não iam prevalecer. As lutas, as tempestades, as perseguições duram um momento, mas Deus sempre cuida dos seus. Não esqueça disso. O verso 12, Davi reconhece que a sua vida, a sua integridade, não dependia dele mesmo. Quando ele fala no verso 12, a NVI dá ao entender algumas pessoas erradas: por causa da minha integridade me sustém e me pões a tua presença para sempre. Porém a MacArthur, ela vai um pouco melhor, ela fala bem assim: quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me pões a tua presença. Davi sabia que a vida dele, que a integridade dele dependia única e exclusivamente de Deus, e que o sustento dele diário era na presença desse Deus. Essa é a verdade, essa é a essência. A nossa vida, a nossa integridade depende exclusivamente de Deus, e nosso sustento diário temos que estar diante e constante na presença de Deus. Davi termina o verso 13. Algumas pessoas, alguns teólogos falam que esse verso 13 foi acrescentado para terminar de uma forma como forma de cântico, né, ou como forma de uma expressão de exaltação a Deus. Mas o fato que esse versículo 13, e eu falo dessa forma, Davi termina louvando a Deus, o Deus de eternidade a eternidade, o Deus que é sublime, o Deus que é eterno, o Deus que é único e absoluto em qualquer momento. É assim que Davi termina a sua mensagem. E ele fala, no versículo 13, para nós: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. O Deus que cuida de nós, meus amados irmãos, o Deus que sustenta nossas vidas. Algumas aplicações para a gente entender. Precisamos viver um viver pautado dentro dos padrões de Deus. Não podemos escolher padrões mundanos, mas os padrões da nossa vida é Deus, está em Deus, pertence a Deus, está pautado na palavra de Deus. Se o nosso viver não é de acordo com a palavra de Deus, o nosso viver está errado. Não temos que temer as lutas, uma outra coisa. Não, elas vão passar. Temos que temer ao Deus que é eterno, ao Deus que é de eternidade a eternidade, ao Deus que é fiel e justo, ao Deus que responde às nossas orações. Temos que valorizar a oração sempre e sempre. Temos que orar, clamar com verdade, com sinceridade, sabendo que Deus responde às nossas orações. Davi sabia disso, por esse motivo que ele ora, que ele busca, que ele clama. E a última aplicação: Deus sempre cuidou do seu povo, da sua família. Não esqueça disso.
Deus sempre cuidou e não vai deixar de cuidar. Não é hoje, não é amanhã que Deus deixará de cuidar do seu povo. Não. Ele cuidou, cuida e cuidará de nós. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa sustentar a sua vida a cada minuto e a cada momento do seu viver. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.